Esse é o segundo dia do nosso evento Cadernos do Fórum e a ideia é a gente discutir aqui educação e empreendedorismo. Para sentar aqui comigo, eu vou convidar agora o nosso anfitrião, Sérgio Malta. Sérgio Malta é superintendente do Sebrae, economista. Pode sentar, Sérgio. Wilma Freitas, a gerente de educação do Senac Rio. Paulo Alcântara é presidente do Conselho Estadual de Educação do Estado e do Conselho Diretor da Rede de Tecnologia. Reitor da Universidade Castelo Branco, Paulo Alcântara é doutor em Engenharia Civil pela COP. Professor Paulo Alcântara, que análise o senhor faz da educação no nosso estado, do ensino fundamental ao ensino superior? Sua pergunta é muito importante porque ela coloca um dos pontos mais críticos que nós temos no estado do Rio de Janeiro. Se nós analisarmos a educação começando pelos níveis básicos, na chamada educação fundamental, nós já observamos que nós temos grandes obstáculos à nossa frente e que terão que ser resolvidos a curtíssimo prazo. Quando o presidente Lula criou o programa de aceleração do crescimento, ele estabeleceu algumas metas aqui no estado, ligadas, por exemplo, ao outro lado da Bahia, ao Comperj, ao grande polo petroquímico, e do lado de cá, à Companhia Siderúrgica do Atlântico, e em ambos os casos, nós começamos a observar que nós temos a oferta de postos de trabalho, mas não temos pessoas capacitadas a ocupar esses postos de trabalho. Não pela falta das competências e habilidades necessárias, mas principalmente pela falta dos níveis de escolaridade. Se eu vou para o nível médio, falando da educação profissional, o que nós observamos é que nós temos outros problemas igualmente sérios. Em primeiro lugar, existe uma deficiência clara de formação de quadros para a área tecnológica no nosso país. Para vocês terem uma ideia, enquanto nós falamos aqui no Brasil em 28 mil engenheiros formados por ano, contra quase 100 mil formados na Coreia, para dar um exemplo, e num país com uma população muito menor, nós falamos em 2 mil físicos formados por ano, professores e físicos, num país que diploma, o Brasil, 628 mil pessoas a cada ano. Isso significa que nós não temos professores de física, de química, de matemática e de ciências biológicas para atender às nossas necessidades. Qual é a consequência básica disso? As pessoas, os jovens, os adolescentes, ingressam no ensino médio e acabam não sendo bem formados, e o índice de evasão no ensino médio no Rio de Janeiro hoje ultrapassa os 54%. E a percepção dos estudantes do segundo grau é que o diploma vale pouco para ele. O diploma vale pouco porque existe uma mentalidade ainda muito credencialista no nosso país que faz com que você entenda que a educação superior é determinante para o progresso social. Nós temos que mudar esse ponto de vista. Só que os índices de evasão são tão altos porque, vendo que não há possibilidade de ingresso numa universidade pública que é gratuita e não havendo recurso para pagar uma universidade privada que é paga, o estudante acaba por sair do ensino médio. Então nós temos que mudar o ensino médio gerando empregabilidade para os seus egressos. O que significa gerar empregabilidade? Significa estabelecer programas em cooperação com o Sistema S, em que ao lado das matérias de formação geral, nós temos condições de oferecer também matérias que gerem competências e habilidades profissionais para os nossos egressos. E para finalizar, no terceiro nível, no nível superior, nós temos um problema muito sério, porque nós formamos engenheiros sem levar em consideração os avanços da ciência e da técnica. Portanto, nós estamos formando pessoas hoje para tecnologias que nós não sabemos que existirão daqui a 10 anos e com estruturas curriculares que nós não sabemos exatamente quais são. Infelizmente, no Brasil, nós estamos restringindo a catálogos de cursos profissionais que padronizam, mas a ciência avança e quando eles podem entrar no catálogo já estão obsoletos. E, por outro lado, nós não entendemos claramente a importância da formação desse tipo de profissional que é fundamental para atender, por exemplo, a demanda da Siderúrgica do Atlântico, que foi obrigada, todos sabem disso, a contratar profissionais do exterior, porque nós não temos os chamados tecnólogos de fábrica. Cometemos um erro no nosso país. Então, o ensino superior, também eu acho que hoje a análise que eu faço é que nós temos obstáculos extraordinários, mas é uma discussão instigante, porque são desafios, né? São desafios e que eu tenho a mais profunda convicção de que o Rio de Janeiro saberá transpor, porque as políticas educacionais que estão hoje em fase de grande transformação vão permitir, primeiro, esse novo ensino médio. Esse diagnóstico é... Por que nós estamos nessa situação?
O Brasil, nas últimas décadas, teve um crescimento medíocre. Foi apenas depois da virada do século que a gente passou a ter um crescimento sustentável e agora começa a ser vigoroso. Então agora começam a aparecer os problemas. São problemas de desenvolvimento. E eu sou otimista. Eu acho que o sistema escolar, o sistema S, a população, quer dizer, os jovens estão ingressando nas escolas, as escolas estão melhorando e eu acho que a empregabilidade virá. Eu acho que o futuro é promissor para a juventude brasileira. Como que o Senac, o IMA, trabalha com esse aluno que vem para a formação técnica e que tem essas deficiências ainda do ensino básico? Primeiro, você tem que pensar que um curso não se desenvolve única e exclusivamente pelos conteúdos, como o próprio professor Paulo falou. Não adianta eu continuar com a engenharia tradicional, com a matriz tradicional. Eu tenho que pensar que não são os conteúdos que movem o mercado, mas são as competências das pessoas, das competências básicas às competências técnicas. A competência é a chave do sucesso profissional. Por quê? C de conhecimento, conteúdo, portanto. H de habilidade, A de atitude, V de valores, E de emoções. Juntando esses 5 elementos e uma pessoa se mobilizando com esses elementos, você tem uma mudança de fato. Então, a primeira coisa que você tem que pensar no curso é o que esse profissional vai fazer nesse mercado de trabalho lá fora. O que o mercado espera dele. E o mercado, principalmente considerando micro e pequena empresa, quer resultado. E resultados que possam contribuir para a sua sustentabilidade também com o crescimento e desenvolvimento daquela região em que ele está atuando. Bom, vistas essas competências, como é que eu faço para transformar isso numa estrutura curricular? E aí vem a inovação que o professor Paulo falou. Não adianta eu pensar que eu colocando num currículo, por exemplo, de técnica em secretariado, eu coloque lá todas as competências técnicas e eu vou resolver o problema profissional. Por quê? As pessoas trazem essas deficiências. Muitas vezes as pessoas com ensino médio completo não têm desenvolvido a leitura para interpretar um texto. Então, o cerne da questão na educação profissional está na construção de um currículo inovador, de uma estrutura curricular que dê conta não só do que o mercado espera, em qualquer nível de empresa, mas também do sucesso profissional. Porque tem que pensar que a pessoa, ela é uma só. Ela é pessoa, ela é trabalhadora e ela é um profissional. Então, em cima desses 3 grandes âmbitos é que tem que se pensar a educação profissional. E que tem interesse, que tem vontade de trabalhar, né? É a chave. Você com a chave, você chega lá. Sérgio, o empreendedorismo é matéria de currículo escolar em alguns países, como a China, por exemplo, ainda no ensino básico. O que falta para a gente também começar a trazer o empreendedorismo como parte do ensino para as pessoas trabalharem esse perfil? Veja bem, Geisa, o SEBRAE tem como missão ajudar as pequenas empresas a serem mais competitivas, mais longevas, mais prósperas, mas também tem como missão, desde do momento em que virou SEBRAE com S, tem como missão também fomentar o empreendedorismo. Ou seja, a gente trabalha com empresas e trabalha com aqueles que serão empresários no futuro, né? A gente fomenta o empreendedorismo. E nesse sentido, nós temos programas. Nós temos um programa que é Primeiros Passos para os Jovens, que é para o ensino básico, adolescentes e crianças de 7 a 14 anos, outro para o ensino médio, que é o 2º grau, e também temos o Desafio SEBRAE no ensino universitário. Então, existe uma grade, existe um currículo que é oferecido à rede de ensino público e privado estadual, para aplicar isso, mas nem todo mundo aplica. Nós não temos determinação, não temos força para obrigar que todas as escolas façam isso. Nós sabemos que diversos municípios, a rede escolar de uma capital do Nordeste, em toda a rede municipal, existe no 1º grau a cadeira de empreendedorismo. Eu acredito que no passado recente e agora está se construindo um consenso na sociedade no sentido que é importante fomentar o empreendedorismo, que isso não é uma tarefa só do SEBRAE. Se fala, inclusive, na criação, no próximo governo, de um Ministério do Empreendedorismo. Eu acho que isso está avançando muito e a introdução universalmente em todo o ensino
público e privado, em todos os níveis, de uma cadeira de empreendedorismo, seria muito importante para preparar o futuro do Brasil. Na verdade, internalizar essa necessidade, né? E essa dinâmica, porque, na verdade, todo esse processo é um processo dinâmico que a educação tem que absorver para poder tá à frente, levando todas as pessoas, né? De qualquer modo, apesar do fato de que a rede de ensino não oferece com a intensidade necessária esses cursos, o interesse da juventude sobre esse assunto é crescente. Essa nossa iniciativa do SEBRAE, o Desafio SEBRAE, crescentemente vem sendo procurado pelos jovens. A última edição, mais de 400 mil jovens universitários participaram dessa iniciativa e o interesse é cada vez maior. Assim como a nossa rede de cursos do SEBRAE, que é pequena para atingir toda a juventude brasileira, mas ela vem cada vez mais sendo objeto do interesse e da curiosidade da juventude brasileira. No Brasil, nós ainda não entendemos que nós temos que nos sobrepor aos nossos, a esse modelo do século XIX. Eu vejo, por exemplo, duas estratégias importantíssimas. No nível superior, o estímulo às empresas júnior. Você tem exemplos flagrantes aqui na frente, na PUC do Rio de Janeiro, na Associação Comercial, sempre com o apoio do SEBRAE, fundamentalmente com o apoio do SEBRAE. E na educação média, na educação fundamental, nós temos defendido um modelo de você começar a pensar em gerar a cultura da criação do que eu chamo de empresas baby, que seriam empresas formalizadas num outro processo, e que assegurariam ao estudante, é claro que ela não pode ter menos características da empresa júnior, porque os alunos da empresa júnior já são maiores, já têm título de eleitor, já têm CPF. A empresa baby seria para a modelagem da cultura do empreendedorismo. Mas o empreendedorismo mudou muito no Brasil. Quando? A partir da lei da micro e da pequena empresa. Porque quando são duas leis que mudaram a história do Brasil, a lei da inovação e a lei da micro e da pequena empresa. Porque elas geraram uma política. Quando eu fui presidente do SEBRAE, em 2001, o índice de mortalidade das empresas no estado do Rio de Janeiro era de 75% em 2 anos. Hoje o Sérgio deve ter esse dado, deve ser inferior a 50%. É inferior a 20%. Então vejam vocês. Por quê? Porque foram gerados mecanismos que passaram a entender o empreendedor como um indivíduo porque muitas pessoas confundem o empreendedor com o empresário. E são perfis completamente diferentes. Porque a nova empresa, ela está centrada em 3 parâmetros. A qualidade, a competitividade da empresa é medida como se fosse um triângulo. Um lado do triângulo é o conhecimento. O outro lado é a inovação. O outro lado é o empreendedorismo. Quer dizer, eu terei uma boa empresa se eu tiver esses 3 lados do triângulo mais ou menos do mesmo tamanho, um triângulo equilátero. Se eu tiver muito conhecimento e muito empreendedorismo, mas não tiver inovação, se não souber usar as habilidades, como disse a Wilma, de transformar o saber em fazer, que no fundo é isso a competência, eu não consigo desenvolver produtos competitivos. Se eu tiver muito empreendedorismo e muita inovação, mas se não tiver conhecimento, eu sou um apropriador de tecnologias que estão sendo desenvolvidas em outros lugares e provavelmente eu vou entrar com produtos obsoletos. Mas mais importante do que isso, é que a cultura do empreendedorismo não pode ser feita só pela estrutura curricular. Esses exemplos que o Sérgio deu são muito importantes, que eles não fazem parte da estrutura curricular. Eles fazem parte das atividades extracurriculares e complementares. Não tem que necessariamente estar tudo dentro do currículo. Na medida que você vai vendo que há outras necessidades, que é importante acrescentar outros saberes, se você tiver uma possibilidade de ter um currículo mais dinâmico, também facilitaria nesse processo. Mas aí você tem um problema da história da educação do Brasil. A dificuldade que a sociedade brasileira tem e que os governantes têm de aceitar a inovação é uma dificuldade brutal. Quer dizer, se você conversa, por exemplo, sobre novas tecnologias, está ali a Márcia, você conversa sobre novas tecnologias de informação e comunicação, que ela conhece muito bem, na questão da educação à distância, você vai ficar impressionado com a resistência que existe no governo às atividades inovadoras. Quer dizer, os modelos de inovação de tecnologia de informação que estão sendo utilizados não aceitam, por exemplo, muitas vezes, um fato concreto já em todos os países do mundo.
a inexistência de um tutor presencial, porque você pode usar os ambientes virtuais de aprendizagem. Isso não passa pela cabeça de muitas normas de educação à distância dos estados. A questão com muito pouca flexibilidade. Exatamente. E aí você cria um problema, porque muitas vezes você pode gerar programas em que os conteúdos e as habilidades e competências sejam oferecidas nos momentos certos, na hora em que o estudante precisa do conteúdo, ele pode receber parte daquele conteúdo, ou todo, na modalidade à distância, e ir para o chão da fábrica, ou ir para o setor de comércio, serviço, e trabalhar com as habilidades e competências que são necessárias. Como você não consegue compatibilizar essas coisas pela rigidez da legislação, você acaba atrasando muito a geração da cultura do empreendedorismo no nosso processo. E a sociedade hoje está exigindo o quê? Ela está exigindo agilidade na diplomação, o emprego das novas tecnologias da informação e comunicação intensivo e novas modalidades de diplomas. Nós estamos ficando para trás. Na Inglaterra, por exemplo, no Reino Unido, você tem o City Guilds e a ABE, que é a Association for British Executives, que certificam saberes que permitem ao indivíduo, mesmo não tendo um diploma, competir num mercado cada vez mais exigente. Porque ele trouxe as habilidades e competências e fez uma prova de conteúdo. Quer dizer, no Brasil, isso é visto com maus olhos. Você não forma sequer os professores. Porque tem entendimentos que você precisa ter todo o processo para então estar capaz, e o que está acontecendo é que você está passando por todo o processo e aí então você ainda não está formado. Exatamente. Sobre esse tema, foi publicado um artigo no jornal Globo chamado Ensinar a Aprender. É da Patrícia Conderlins e Silva, que é educadora, e ela fala num trecho do artigo: hoje o aluno precisa aprender a descobrir o conhecimento no turbilhão de informação encontrado na internet. Não basta o que recebe por doação de um professor. O aluno precisa aprender a solucionar problemas e não aprender soluções prontas. Precisa aliar o desenvolvimento moral ao intelectual. E ainda precisa se preparar para enfrentar discussões éticas, epistemológicas, culturais e sociais. O papel do professor é orientar o acesso dos alunos ao acervo cultural da humanidade para propor a reflexão sobre o que aprende, incentivar o desenvolvimento da capacidade de pensar e cuidar da formação para a cidadania. É um papel bastante complexo, né? Que não é novo, né? Exatamente. Porque da reunião mundial da Unesco 98, o Jacques Delors já colocou isso de outra forma, com aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer. E a conviver. Então, é o que ela está dizendo aí. Agora, você observa que no modelo educacional brasileiro, você não consegue resolver isso. Porque eu diria que se você entrar em 90% das escolas de todos os níveis no Brasil, você vai encontrar ainda a informação unidirecional do professor para o aluno e não o ensino participativo. Então, as salas de aula são assim, cadeiras e um tablado ou um palco com pessoas falando e transmitindo informações. Se você chegar numa boa universidade americana, uma boa escola secundária americana, as salas de aula hoje são mesas provavelmente circulares, com seus alunos, com seus netbooks ou notebooks, trabalhando em conjunto, conversando entre si, porque o processo de apreensão da informação, o processo de aprendizagem mudou completamente. E no Brasil nós ainda não entendemos que nós temos que nos sobrepor aos nossos esse modelo do século XIX. Eu acho, Paulo, que você está tocando num ponto crucial que foi trazido até por esse artigo escrito aí pela Patrícia. A questão da metodologia e a questão do cerne da escola deixa de ser a doação de conteúdo para ser ensinar a aprender. Isso aí. Tá? É voltar quase aos diálogos socráticos, se a gente relembrar o tempo inicial. A nossa escola foi criada na Idade Média, mas se você der um passo atrás e for até os diálogos socráticos, como é que acontecia isso? Embaixo de árvores, se discutia através de diálogos os grandes temas da época. Naquela época você não tinha coisas escritas que ficava reservada a uma casta, mas hoje, se você fizer uma transposição de tempo, hoje você tem na internet à sua disposição o conteúdo que você desejar, no segmento que você sonhar. As maiores inovações tecnológicas, você entra no YouTube, você entra nas redes sociais, as inovações estão ali na tua frente. Mas é porque a gente está falando de um perfil, né,
geral, amplo, e o professor está dentro desse perfil. Ele está sendo formado e ensinado dessa problema. forma. Vamos começar a mudar a formação desse professor. Pois é. Eu não vou mudar a educação se eu não trabalhar com o mediador do processo, que é o professor. O grande protagonista é o aluno. Ele está ali. Ele vai ser participativo, ele vai começar a cobrar, e aí, o que vai acontecer? A escola não muda, ele tem a internet, ele se evade. Exato. Ele vai embora. É muito mais interessante, E aí, o que acontece? Nós temos aí um pelotão de jovens e adultos enorme, que foi expulso, entre aspas, da escola, e que agora o mercado também os expulsa, porque eles não têm a escolaridade necessária. Geisa, você tem um problema muito sério, que é a resistência da sociedade brasileira à inovação. Para você ter uma ideia, quando a nossa LDB, ela é uma LDB para frente. As pessoas se esquecem, às vezes, que o Darcy Ribeiro introduziu ali alguns pontos absolutamente fundamentais. Existe um artigo na LDB, que é o artigo 47, diz que as pessoas que têm um nível de aprendizado superior poderão, mediante a realização de uma prova, encurtar o tempo de duração do curso superior. Ou seja, eu tenho centenas e centenas, milhares de professores no Brasil afora, que ao longo desses 15, 20 anos de atividade, eles aprenderam pela prática todas essas habilidades e competências da gestão administrativa, da administração escolar, do processo legal, todas essas coisas. E aí eu digo que esses professores vão ter que fazer um curso de 4 anos de pedagogia quando eles já têm 40, 45, 50 anos de idade. Será que não seria a hora de nós certificarmos esses saberes adquiridos ao longo da experiência profissional para, num processo emergencial, resolvermos um problema crônico no país, que é a ausência da formação de professores? Será que nós não temos um quadro de engenheiros, hein, Aranha? Hein, Armando? Um quadro de engenheiros grandes no Brasil, tão grande que poderá ser utilizado esse quadro como, através de formação pedagógica, como muitas vezes o Sistema S faz, obter os professores de física, de química e de matemática que vão melhorar, enriquecer a formação do jovem, inclusive gerando emprego para muitos desses engenheiros que às vezes não têm emprego no setor da engenharia, ou às vezes até estudantes de engenharia dos últimos anos que terão uma fonte de renda, isso gera emprego e renda. Aí nós encontramos uma resistência da sociedade e da corporação. Essas coisas são muito difíceis de defender, muito difíceis. Eu sinto isso no dia a dia, porque as profissões elas se preservam muito, elas tendem sempre a procurar legalização. Quando a multidisciplinaridade deveria ser... Quando a multidisciplinaridade já acabou com a regulamentação das profissões. Então, esse conceito de transdisciplinaridade, ou menos um pouco de interdisciplinaridade, é fundamental. E nós não levamos isso, nós resistimos a isso. Cada vez que surge uma proposta dessas, ela é vista como uma proposta comercial. O sistema de ensino vai estar à disposição, vai deixar de ser um obstáculo para ser uma alavanca dessa evolução social. A gente ouviu aqui a evolução do ensino, tentando se adaptar às necessidades da sociedade. Essa evolução é necessária não só por exigência do mercado de trabalho, mas por exigência da sociedade, né? A evolução social exige isso, e essa reflexão toda que o campo da academia, dos educadores estão fazendo, certamente vai dar uma resposta. Ainda está lenta, porque existe resistência, mas certamente essa velocidade vai avançar e o sistema de ensino vai estar à disposição, vai deixar de ser um obstáculo para ser uma alavanca dessa evolução social. Mas voltando ao empreendedorismo, e como disse o Paulo, não só o empreendedorismo tem crescido, mas o empreendedorismo bem sucedido. Aqui no Rio, 81% dos empreendimentos estão sobrevivendo no terceiro ano. Isso certamente é produto também do nível de escolaridade. Isso é educação ligado ao empreendedorismo bem sucedido. Um outro aspecto é a educação empreendedora. Como você disse na primeira introdução, fomentar o empreendedorismo, desde do primário do ensino básico, do ensino fundamental, depois na universidade, você fomentar esse empreendedorismo para que as pessoas que
que tenham as condições, porque também não é todo mundo que tem o espírito empreendedor. Você pode fomentar, você pode essa distinção entre empresário e empreendedor é interessante. E é interessante que nesses últimos anos, até a sociedade brasileira passou a ver melhor o empreendedor. E, de fato, esses 18, 19 milhões de brasileiros são um grande distribuidor da riqueza do Brasil. No passado, agora, na crise de 2008, 2009, o Brasil foi um dos últimos países a entrar na crise e um dos primeiros a sair dela, muito por conta do trabalho desses 20 milhões de empreendedores voltados para o mercado interno, não estavam envolvidos com derivativos, com exportações para a China, e puderam segurar a barra para que a atividade econômica se mantivesse e depois fosse retomada. Mas na minha geração eu nunca vi isso, né? Um crescimento de 7%, com distribuição de renda. Nos últimos 5 anos, 30 milhões de pessoas, de brasileiros, entraram na classe onde tem acesso à educação, à saúde, ao consumo, ao conforto doméstico. Quer dizer, é uma situação que exige cada vez mais do sistema de educação. Então, essa reflexão que vocês fazem é fundamental para que esse processo ganhe velocidade. Agora, a motivação para o empreendedorismo é absolutamente crucial. Eu tenho uma pena grande do Sérgio, que o Sérgio às vezes é obrigado a acordar às 5 e 6 horas da manhã para ir para o Bom Dia Rio, explicar às pessoas o que são os programas de empreendedorismo. A repercussão que aquilo tem é extraordinária. E isso é importante, você usar os meios de comunicação para você gerar a cultura do empreendedorismo e a cultura da mudança, você quebrar os laços. Você só quebra os laços se você convence as pessoas pela vida, pela forma pelo viver a vida. Se a gente tivesse dentro de um plano estadual de desenvolvimento e educação, vamos ampliar o título desse plano, ações específicas que congregassem as instituições formadoras, do tipo Sistema S, públicas e outras públicas e outras privadas, a FAETEC, o mercado local, a identificação da potencialidade e da possibilidade de crescimento, fizéssemos daí um grande fórum, você teria um movimento nesse Estado, porque sem organização ele já é um Estado fantástico, onde você tem aí um terceiro PIB do Brasil, você tem números que são assim impressionantes, e se a gente considerar numa extensão territorial que não é das maiores do Brasil. E super concentrada também na região e metropolitana. Muito concentrada, esse você tocou num ponto crítico, muito concentrado em algumas regiões e pobres, quase miseráveis em outras, como o noroeste do Estado. Então, há necessidade de um planejamento estratégico para que esse Estado tenha um crescimento harmônico. E aí, voltando ao otimismo que o Sérgio colocou aqui no início, que eu acho que a ideia de conversar aqui, falar sobre o futuro, é justamente porque a gente está numa fase de otimismo, de muitas coisas acontecendo, de muitas promessas de desenvolvimento para um longo tempo. Como o Sebrae pode participar desse processo? E, mais ainda, assim, para a gente ir para a plateia, de que forma a gente pode aproveitar todos esses eventos para daí fazer um desenvolvimento permanente? A gente está trabalhando fortemente, não só o Sebrae do Rio, mas o Sebrae de outros estados, para aproveitar todos esses eventos que vão acontecer, porque será no Rio, mas também a Copa do Mundo, por exemplo, vai se realizar em 12 cidades, para tentar fazer com que se deixe um legado do ponto de vista do empreendedorismo, né? A gente vai ter uma oportunidade enorme, né? Porque do ponto de vista midiático, dos eventos que vão acontecer, centenas de milhares de empregos poderão ser criados. Agora, eu queria fazer um comentário. Eu acho que, além do planejamento estratégico, isso, de certa maneira, até a Federação das Indústrias fez isso no documento Decisão Rio, que é um levantamento das profissões em quantidade e em qualidade que serão necessárias nos próximos anos. Mas esse planejamento estratégico ele tem que ser acompanhado de ações concretas, como disse o Paulo, até de indução financiada, porque hoje eu sei, mais ou menos, que eu vou precisar de 500 engenheiros, 1000 soldadores, 20 físicos. Agora, como é que a gente vai fazer com que essas profissões, essas competências se criem, sejam educadas e estejam disponíveis lá onde é necessário? Aí é necessário induzir. Quer dizer, hoje a educação, o problema da oferta e demanda no mercado de trabalho é resolvido pelo mercado. E a educação
é um produto ou um serviço muito nobre para deixar à mercê do mercado. O senhor falou ali uma coisa fundamental. Quer dizer, nós temos aí centenas de milhares, nós estamos formando 30 mil mestres e 10 mil doutores. Aí você pega um quadro que o Ministério da Ciência e Tecnologia fez no ano passado, muito interessante. 65% da nossa inteligência, dos nossos PhDs, está dentro da universidade. E apenas 27% na indústria. Vamos para a plateia. O Paulo tocou num ponto que também me angustia ao longo desses anos todos, que a LDB, se não é propriamente a panaceia, ela permitiu ou possibilitou que a universidade se redesenhasse. E a universidade, infelizmente, se mostrou como talvez um dos mais reativos setores da sociedade, mais conservadores que nós temos. Eu penso que um caminho, talvez, para nós começarmos a romper com essa reação da universidade, seria provocar, a partir da comunhão desses entes todos, uma discussão séria dentro da universidade, para, pelo menos, ela dar vazão às potencialidades que a LDB nos traz e que, me parece, nunca foram consideradas. Eu queria saber como é que é a avaliação que vocês fazem da educação empreendedora na gestão pública. Qual é a necessidade, o que mais pode ser feito no âmbito da disseminação do empreendedorismo para que os gestores públicos pautem cada vez mais a questão da micro e pequena empresa, da cultura empreendedora e da inovação nos seus projetos de desenvolvimento municipal e estadual. Porque a gente está falando de cultura, né? Cultura empreendedora, na realidade, é uma atitude, um comportamento. E isso, então, nos leva ao problema dos pais em relação à educação antes da própria educação formal. Quer dizer, como é que a gente pode trabalhar isso? Eu já ouvi um pouco sobre o problema da mídia, sobre a importância agora da política pública, mas como a gente pode mudar realmente a cultura em termos de transformar os indivíduos em indivíduos ativos e não passivos na sociedade. Quer dizer, quando aqueles nenenzinhos começam a tratar do problema da inovação, do problema da superproteção, então esses problemas básicos seriam das atitudes e comportamentos. Paulo tocou no assunto do triângulo equilátero, da igualdade, né, desses lados desse triângulo. E o que a gente vê muitas vezes são essas ações paralelas, elas têm superposições, inclusive, de ações, tá? Onde você, de uma certa forma, perde em agilidade no processo, né, da capacitação dessas pessoas. Como é que a gente podia fazer uma ação concreta onde, quer dizer, essas três grandes instituições trabalhassem junto no conjunto, quer dizer, do sistema de educação, pelo menos do Rio de Janeiro? Olha, essa história, essa colocação do Rui é uma coisa extraordinária, porque eu costumo dizer que o Brasil é o país das reformas inacabadas. Por quê? Porque nós fazemos reformas muito detalhadas, exaustivas e que rapidamente perdem consistência pelos avanços da ciência e da técnica. A questão que o Aranha colocou, eu estava vendo ali ao lado do Rui está o César K, e eu roubei uma vez do César K, ele foi a uma conferência na Associação Mundial de Parques Tecnológicos, e é uma conferência daquele Pietro Formica, um italiano, e ele definiu o empreendedor como alguém capaz de materializar uma ideia, saber convencer os sócios parceiros, colaboradores e eventuais investidores de que sua ideia poderá conduzir a uma situação confortável no futuro. Além de energia e perseverança, uma grande dose de paixão é necessária para construir algo a partir do nada e continuar em frente, apesar de obstáculos, armadilhas e da solidão. E, uma coisa do Dolabella, o empreendedor é alguém que acredita que pode colocar a sorte a seu favor por entender que ele é produto de trabalho duro. Eu acho que isso é a cultura do empreendedor. É você chegar para o professor na escola primária, no ensino básico, e dizer a ele, olha, você tem que passar essa ideia para os seus meninos. Se você não fizer isso, você não vai enfrentar nada absolutamente. Não vai conseguir chegar a bons resultados. Então, a política, a cultura do empreendedorismo começa com a formação para o empreendedorismo. E aí vem a coisa que o Armando colocou. Como é que você junta o sistema S e as instituições de ensino? Você gerando a cultura do empreendedorismo. São coisas importantíssimas e que merecem passar para a opinião pública como instrumento de divulgação. Agora, quem divulga tudo isso no país? É a imprensa. É a imprensa. Nós temos que chegar nos jornais de grande divulgação. Será lançado brevemente um grande programa de bolsas.
serão 35 mil bolsas, como o Sérgio colocou aqui, gratuitas ou com grandes descontos para acesso da população à educação profissional. Eu acho que nós precisamos sentar, como você falou, com seriedade, com compromisso, com comprometimento, para definir ações e definir de uma forma compartilhada. Não adianta o Sistema S começar o seu trabalho, por exemplo, oriundo daquele protocolo assinado lá em 2008, nós temos hoje aí, que será lançado brevemente, um grande programa de bolsas. Serão 35 mil bolsas, como o Sérgio colocou aqui, gratuitas ou com grandes descontos para acesso da população à educação profissional. É uma ação, consistente, ela é forte? Mas imagine isso trabalhado numa perspectiva maior, né? Trazendo a questão da empresa Baby, da empresa Júnior, como estratégia de aprendizagem para dentro de um projeto como esse. Imagine isso pensando na grande dimensão do Estado do Rio, nas suas 8 grandes regiões administrativas, trabalhando numa perspectiva de metas de médio e longo prazo, de desenvolvimento, de crescimento e de educação. Sobre a questão da resistência da universidade a se abrir para a sociedade, a se abrir para o sistema produtivo. Eu acho que isso tem mudado muito no Brasil. Quer dizer, existe hoje no Brasil talvez uma centena de parques tecnológicos nas universidades. Cada vez mais tem incubadoras. 60 parques tecnológicos. E quase 500 incubadoras de base tecnológica. Aranha, que é um protagonista desse movimento no Brasil. Nunca teve tanto dinheiro para inovação e tecnologia como hoje no Brasil. A discussão agora dos fundos do pré-sal, essa riqueza enorme que o Brasil vai retirar do fundo, não do mar, do fundo da rocha, tem 3 ou 4 prioridades. Uma delas é inovação e tecnologia. Então, inovação e tecnologia que será feito através da interação universidade e sistema produtivo. Então, eu acho que a gente está caminhando, talvez não a velocidade que possa extinguir totalmente a nossa angústia, foi a palavra que você usou na sua introdução da pergunta, mas eu acho que a gente está aumentando essa velocidade. Em relação à sua pergunta, né, sobre a questão dos pais também como indutor do empreendedorismo, né, junto com a escola, junto com a empresa, veja bem, no Brasil tem 20 milhões de famílias cujo, não sei se o chefe de família, mas tem na família ali um sujeito que é dono do seu próprio nariz. E é pelo exemplo que se dá para a criança o melhor caminho, né? Então, já tem esse capital enorme de experiências que mostra às crianças esse caminho. Agora, além disso, é importante que na educação formal também o ensino, a cadeia, a estrutura do ensino, tanto público quanto privado, possa apropriar dessa grade de ensino que o SEBRAE já coloca à disposição de qualquer escola que queira se apropriar dela. Então, é importante também juntar isso. Em relação à sua pergunta, Clemente, eu acho o seguinte, na prática, isso acontece de maneira ainda particular, não é universal. Eu acho que a iniciativa do Fórum de promover esse debate e, além disso, os cadernos, é uma reflexão que certamente acho que está vocacionada a gente ter um organismo, não sei se permanente ou temporário, para poder enfrentar esse desafio. Pois é, Fabiana, eu acho que é um pouco do que o Sérgio acabou de colocar. A gestão pública precisa se profissionalizar, tá? E acho que o grande caminho é começar com o desenvolvimento das pessoas pela perspectiva empreendedora. Ele entender que ele ali não é um funcionário público que de uma determinada época para cá começou a se tornar um chavão assim de lentidão, processos burocráticos. Ele é alguém que está prestando um serviço à sociedade. E nessa perspectiva ele tem que ser proativo, ele tem que dar respostas, ele tem que buscar resultados e ter agilidade na sua atuação. Porque não é porque ele passou por um concurso público, recebe o seu salário ao final do mês e tem uma aposentadoria assegurada, que a vida dele parou. Eu acho que precisamos profissionalizar, primeiro, aqueles que são candidatos ao cargo, para que eles profissionalizem, por sua vez, a sua gestão através dos seus colaboradores e funcionários. Passando para a plateia, professor Geraldo Tavares. Se o Niemeyer quiser dar a universidade, não pode dar, não pode fazer o concurso, se ele quiser fazer o concurso, né? Porque ele não tem
não é PhD ou doutor. Qual é a sugestão de vocês para que a gente possa levar para a universidade esse pessoal com a tremenda experiência que possa passar principalmente os valores do empreendedorismo? Porque na chave, tá? Se você não tem os valores, você não consegue passar valores que você não tem. Se você não tem entusiasmo por empreendedorismo, você não consegue passar entusiasmo para os seus alunos. Quando eu fui reitor da UFRJ, eu tive vários problemas com pessoas que eu não cito naturalmente, que não tinham um diploma de nível superior e eram professores da UFRJ, para muita honra da UFRJ, e um deles queria fazer o doutorado e não tinha um diploma de nível superior. O Conselho de Ensino e Pesquisa da Universidade, na época, aprovou. Esse professor é brilhante, é um dos melhores cientistas que nós temos na área dele, é uma pessoa extraordinária, e que não tinha um diploma de nível superior. Falta, às vezes, a nossa argúcia, a nossa flexibilidade para enfrentar o novo com alguns procedimentos. Nós não temos, às vezes, coragem para isso e nos sentimos tolhidos pelo que eu chamaria do entulho burocrático de legislação educacional que nós temos no país. Faço parte de um curso de turismo e tem um novo formato de 2000 para cá. Acredito até que, pelo reconhecimento, foi convidado pela Secretaria de Turismo, Estadual de Turismo, para participar, para fazer uma proposta, para participar da Carta Consulta do Prodetur do Rio de Janeiro. Nós fizemos uma proposta de formação em turismo. Para tanto, o colégio recebeu, até na época do prefeito, não era prefeito ainda, era secretário de turismo, o senhor Eduardo Paes, uma quantia de $500 mil para que nós desenvolvêssemos o projeto, e assim foi feito. A partir daí, e depois, pela importância da questão do turismo, da formação em turismo no Rio de Janeiro, o projeto ganhou ares novos, né? A gente hoje luta com uma questão de espaço. Há um interesse tão grande dessa construção, dessa escola, né, da existência dessa escola, que eles, inclusive, se propõem a levantar a escola, se for necessário, mas a gente não tem um espaço físico. Então, talvez a minha fala tenha muito sentido de dizer que talvez a gente precise também ajustar um pouco esse foco, né? O empreendedorismo está aí, a gente tem isso, né? E as escolas, e talvez em alguma medida, elas estão sim funcionando, e os professores têm também, né, essa disponibilidade interna da mudança, né? Eu só queria que falasse um pouco mais da participação da sociedade na questão do empreendedorismo. E quando a gente vê até, pelo menos em filme americano, há uma cultura diferente. Eu falo pela classe média, né? Uma cultura de empreendedorismo, do garoto, quando é pequeno, já pega a bicicleta, vai vender leite, vai distribuir leite, vai vender jornal. Então, eu acho que a nossa sociedade, então, o papel, não sei, a televisão poderia contribuir muito, a imprensa, né? De estar plantando essa ideia do empreendedorismo como trabalho, uma coisa digna. E que se alguém pudesse falar também um pouquinho sobre como anda a política de microcrédito aqui no Brasil. Tem o microcrédito produtivo e tem o acesso ao crédito das pequenas empresas em geral, né? Isso tem crescido muito também, nesse crescimento das pequenas empresas. Com a Lei Geral da Pequena Empresa, vários, não só os bancos oficiais, mas todo o sistema bancário, de certa maneira, o sistema produtivo de empresa média para cima já estava um pouco saturado, então começou a atacar fortemente esse segmento. Então, existem carteiras de crédito importantes para as pequenas empresas. Isso é recente, mas agora, isso que também era um obstáculo para, digamos assim, a prosperidade das pequenas empresas, que é o acesso ao crédito, vem se desenvolvendo muito no Brasil nesse passado recente. Como mensagem final, gente, eu queria dizer o seguinte: o principal problema brasileiro ainda é o da injustiça social, né? E para vencer esse problema, tem que ter educação, principalmente, a principal arma, mas tem que ter também um papel maior da pequena empresa na economia e na sociedade brasileira. Aumentar o papel da pequena empresa no Brasil significa contribuir para distribuir essa riqueza. Os grandes projetos, as grandes empresas, os megaprojetos criam a riqueza,
mas a distribuição dessa riqueza espacial, geográfica e humanamente se dá através das pequenas empresas. E isso tem se realizado, eu acho que em cima de um consenso nacional, né? Do qual um produto importante, como citou o Paulo, foi elegido da pequena empresa. Outros produtos foram as iniciativas legislativas da Alerj, no sentido de facilitar, através das diversas comissões econômicas, a comissão também a Frente Parlamentar da Pequena Empresa, que existe na Alerj, de facilitar a pequena empresa, a que ela possa ser criada, que ela possa desenvolver. Aqui no Rio de Janeiro nós temos o ICMS, que está incluído do Super Simples, que é o menor de todos os grandes estados brasileiros, o que é um incentivo importante para que as pequenas empresas possam viver a sua vida, criar emprego, criar riqueza. Eu gostaria de fechar aí essas questões que foram colocadas, fazendo um elogio aí à Escola de Turismo. É bom que eu situe que eu fui professora estadual também. Eu acho que é digno de elogio, parabéns, eu acho que isso é muito, muito bom. E realmente, introduzir a inovação, o empreendedorismo dentro do seio da escola, de tudo que acontece lá dentro, de uma forma estruturada, respondendo a um projeto como o Prodetur, que tem uma importância muito grande. A gente viu aí o Prodetur Nordeste, o que foi, agora o Prodetur do Sul-Sudeste, o que aconteceu. Então, parabéns à escola, conheço a Prado Júnior, me relacionei muito com ela na época em que trabalhava no Estado. E eu queria fechar dizendo uma coisa, para você que perguntou sobre o microcrédito. Desculpa, eu não me lembro o seu nome. Vinícius. Eu acho que existe uma grande possibilidade do empreendedorismo nascer e chegar ao microcrédito, porque você precisa entender que tem um processo que é a educação. Ali dentro tem uma estratégia chamada Empresa Júnior e Empresa Baby, agora que o Paulo acabou de inaugurar. A Empresa Júnior e a Empresa Baby sai dali para uma incubadora, que é o prosseguimento, é naturalmente uma trilha a ser seguida. E tem que vir ao encontro dessa incubadora, desses grandes, pequenos negócios que estão surgindo, o subsídio. Então, o microcrédito realmente pode ser um grande fomento para que as pequenas empresas prossigam, e a gente tem visto algumas experiências de muito sucesso aí no Brasil na área do microcrédito. E a minha mensagem final aqui é dizer para vocês que eu espero que esse fórum prossiga, que ele traga frutos, que eu acho que para a gente sair para uma nova perspectiva para esse Estado, nós precisamos de debates como esse, de diálogos muito claros com a sociedade, com a universidade, com outras instituições que fazem girar a sociedade civil organizada, mas também com um projeto concreto e com produtos, com prazos e metas a serem cumpridos. A Marisa foi muito elegante ao colocar a sua questão, porque de fato ela demonstrou uma coisa para todos nós. Às vezes é preciso que as políticas públicas sejam capazes de estabelecer prioridades para a solução de problemas e colocar essas prioridades de fato na prática. Quer dizer, como eu sou um pouco aqui, como eu sou do Conselho Estadual de Educação, eu vou sair daqui e vou comentar com a Secretaria da necessidade de pensar em como vai garantir isso. Então, eu queria também agradecer, olha, eu adorei participar desse debate. Eu também adorei o debate, eu acho que é super importante esse diálogo e a gente conseguiu estabelecer a partir desse projeto, que só foi viável por conta da parceria com o Sebrae Rio, que cedeu espaço e toda essa infraestrutura para a gente poder avançar nessas discussões. Esse projeto, Cadernos do Fórum, além do debate que a gente pôde compartilhar aqui com vocês, ele vai ser exibido na TV Alerj e vai se transformar também em uma série de publicações. São 5 cadernos do Fórum que dão, então, uma continuidade, e a ideia de que a gente não pode só discutir, a gente tem que partir para ação e partir para propostas concretas para, enfim, chegar ao desenvolvimento que a gente pretende. Sérgio. Eu queria expressar a alegria da equipe do Sebrae de estar tendo essa parceria com o Fórum da Alerj para organizar esse debate. Eu acho que essa reflexão certamente vai ser muito importante para desenhar o futuro do Rio nesse momento legal do Rio de Janeiro. Maravilha. Obrigada a todos vocês.